Olá, olá, mais uma vez. Esse aqui é um videozinho aí que eu tô soltando no fim de semana, muito importante. Até porque esse assunto me instigou aí de certa forma, fez com que eu pensasse um pouco mais e optasse por fazer a divulgação dele. Até uma reflexão aí sobre a vida do homem há um século atrás. Também está no meu livro, Prazer, Eu Sou Migtal. Você vai encontrá-lo lá no capítulo 16. Enquanto eu estava escrevendo o livro, eu tive a infelicidade de ouvir asneiras de um youtuber que dizia claramente que a vida há um século atrás era pior que nos dias atuais. Então vamos lá, meu brother. Vamos fazer então um pequeno jogo mental, baseado apenas na história. Há um século atrás, imagine o período de 1900 a 1920, melhor dizendo. A vida do homem era baseada no campo e no desenrolar da Revolução Industrial, que precisava de mão de obra para suas indústrias. Os operários eram seduzidos de várias formas, menos com salário atraente. Convenhamos, nada muito diferente de hoje, não é mesmo? Principalmente aí para os operários. Mas é claro que é óbvio que sempre o capitalismo vai ser a melhor opção aí melhor opção em relação a qualquer outro tipo de filosofia relacionadas a capitais e tudo mais. Né? A parte da população era agrária e havia uma relativa paz entre homens e mulheres que podiam tranquilamente gerir as suas proles, porque o vírusinho do feminismo, por mais que buscasse nascer nesse período, ele não estava enraizado por aí. Então, digamos, ele nem estava espalhado, ele praticamente não existia. Não proponho dizer que era pior que hoje, principalmente por contarmos por inúmeras facilidades. Antes, as pessoas tinham mais tempo para buscar água, plantar seus próprios alimentos, receber ensinamentos de seus pais, algo raro nos dias de hoje, hein, meu brother? E os rapazes respeitavam as moças e o inverso também acontecia. E tudo isso sem precisar do feminismo, vocês estão percebendo? Os relacionamentos eram pautados no respeito mútuo, no cuidado com a família, que era a base de pensamento do casal. A educação comportamental era recebida em casa, não na escola, como os pais de hoje pensam que deve ser. A educação dentro de casa virou artigo de luxo. Os filhos saem todos desestruturados aí dos seus lares atuais. E um detalhe que acaba sendo muito importante é que também tínhamos menos poluição, o ar era mais limpo, tínhamos água em abundância e se houvesse disposição para o trabalho, fome não passava. Tínhamos uma diferença muito importante nesta época atual, em comparação a 100 anos atrás, que é a medicina. Por quê? Especificamente na tecnologia que ela possui. As intervenções cirúrgicas, os procedimentos eletivos realmente prolongam a vida dos pacientes. Então é um fato totalmente incontestável. Aliás, é o único fator preponderante aí, significativo nos dias atuais. E mais aí, né? E mais, um detalhe que escapa também ao observador é que no passado não havia o custo com combustível. Você tinha que comprar lá seu cavalo, sua charretezinha, sua carroça, claro. Mas a sua parte da renda não era destinada somente ao seu transporte, como nos dias de hoje. E mais, além da vida tornar-se, nos dias de hoje, cada vez mais urbana, ao mesmo tempo que a moralidade decai rapidamente, em um ritmo ainda que será cada vez mais rápido e pior, você está num declínio terrificante, até porque você acaba observando isso. Temos que lembrar que as novas tecnologias não substituem os ensinamentos repassados pelos antepassados, muito menos preparam qualquer pessoa nos dias de hoje para viver de forma independente. Independência, até vou frisar mais uma vez, não é viver com dinheiro no bolso e ter uma boa profissão. É saber preparar sua própria comida,
reparar seu material de trabalho, saber fazer fogo e alimentos em caso de falta. Ou ainda saber o básico sobre a agricultura para plantar seu próprio sustento. É o que a permacultura defende muito aí. Eu estou devendo um vídeo bem mais explícito aí, inclusive com as imagens da questão da permacultura. A permacultura para mim é essencial. Em uma eventual guerra mundial, por exemplo, o homem MGTOW, que conhece o próprio caminho, quando ele se vê numa situação de guerra de amplo alcance, onde o mundo porventura fique até mesmo sem energia elétrica e a anarquia rapidamente toma conta de muitos territórios e até mesmo países, o homem MGTOW aí vai ter uma grande vantagem. Por que eu falo isso? Porque muitos jovens de hoje sequer sabem se virar sozinhos. Os homens iludidos na bolha, e na sua maioria, não conseguem sobreviver sem energia, fogo artificial e alimentos enlatados. O homem que vivia há um século atrás, apenas para você ter uma ideia, ele sabia de forma geral os seguintes itens que eu vou considerar básicos. Ele sabia fazer cálculos de cabeça, ou seja, ele aprendia matemática no seu dia a dia. Sabia plantar árvores frutíferas ou plantar verduras. Manejo básico de animais. Fazer fogo manualmente. Conhecimentos básicos sobre montagem de casas ou abrigos. Sabia cozinhar. Tinha a capacidade de fazer o manejo do campo como ofício, como meio de trabalho. Tinha também a possibilidade de manejo de arma de fogo, muito mais comum do que nos dias de hoje. E a medicina era usufruída e praticada através de ervas naturais. Inclusive, a medicina, a natureza esconde muitas curas. Então, é um detalhe muito interessante. O homem MGTOW precisa conhecer o poder de cura das ervas, aí que são bastante interessantes. E as mulheres sabiam costurar ou fazer tricô, cuidar da prole, fazer fogo manualmente, manejo básico de animais, manejo de arma de fogo. Meu brother, a mulher também sabia manejar a arma de fogo, cozinhar, fazer cálculos de cabeça, auxiliar o marido ou o pai no campo e a medicina através de ervas naturais. Para o homem MGTOW, que estuda a sociedade moderna, por mais que as tecnologias em vários campos sejam benéficas, ao mesmo tempo elas deturpam rapidamente a sociedade, impedindo os conhecimentos básicos de sobrevivência. Uma vez que o núcleo familiar foi duramente atingido, não havendo mais diálogos entre pais e filhos, e o surgimento do feminismo auxiliou a acabar com o resto do que tínhamos de família. Muito comuns estes atos aí derivados do feminismo no dia de hoje. Mas no tempo dos nossos avós, os laços de família eram totalmente fortes, fortalecidos. Nos tempos dos nossos avós, eles eram realmente muito fortalecidos. Faço para você o seguinte desafio: busque conversar com 10 jovens ou homens com até 40 anos e observe o percentual deles que sabem realmente o que fazer em caso de uma hecatombe mundial. Não vou ficar surpreso se a maioria esmagadora disser que não possui grande parte dos conhecimentos para reerguer uma civilização se necessário. O homem de hoje, o homem da bolha, ele está totalmente perdido. Ele morre pela boca, literalmente pela ausência de ações. Durante toda a história da humanidade, até então, era de praxe a transmissão destes conhecimentos, ou seja, de conhecimento de pai para filho de uma forma bastante natural. Foi o fator que permitiu a perpetuação, inclusive da nossa própria espécie, até um século atrás. Os conhecimentos que temos hoje estão em livros que os jovens não mais leem, pois o incentivo à preguiça cerebral é regra e torna-se muito mais fácil ver um vídeo do que efetivamente ler um livro. A transmissão de conhecimentos verbais então virou o que, meu brother? Uma utopia. Não tem mais isso, não tem mais diálogo entre pai e filhos aí que estão envolvidos na bolha. É por isso que o MGTOW não quer mais fazer parte da sociedade, não quer mais ter relacionamentos, porque ele sabe aí os descalabros que ele está vendo. Para certificar-se melhor do que eu estou falando, caso você viva em alguma área urbana, em um feriadão,
vá até uma fazenda. Há algumas, por exemplo, por aí, que ensinam o dia a dia de quem trabalha no campo. Você vai ficar bastante interessado. Experimente aprender como é o manejo das ferramentas, sobre o ato de plantar ou cultivar certos alimentos. Você vai aprender muita coisa. Acredite, você terá uma base muito mais sólida para emitir uma opinião sobre o assunto, principalmente quando você conhecer melhor sobre a permacultura, que é a sua própria subsistência através do campo. E o campo hoje ele é muito interessante como meio de subsistência, porque se você quiser vender seus produtos para a sociedade, isso também é possível. Só que tem um porém, que é bom você não esquecer. Se você começa a interagir com a sociedade através de compra e venda de produtos, você obviamente vai acabar dando dinheiro para o Estado. Apenas não esquecendo desse detalhe aí. Então, só para você fazer uma reflexão aí no fim de semana, busque ver essas questões aí da vida do homem há um século atrás. Era muito mais natural, muito mais sadia. O único fato desfavorável é que ele não tinha, obviamente, ele não tinha os recursos da medicina. É o único revés da vida do homem no passado. E também tinha outro fato muito positivo: não tinha feminismo. Olha só que legal, que bom, né? Então o homem não tinha o feminismo. E também outro detalhe importante que não podemos esquecer: o Estado não influenciava de forma tão incisiva e direta na vida do homem de bem. Isso é um fator muito importante. Então aguardo você aí no próximo episódio. Por favor, por gentileza, retribua para o meu canal aí, se inscrevendo nele e compartilhando essas informações. E também adquira o meu livro. Meu livro não apenas monetiza o meu trabalho, mas também dissemina os conhecimentos dos elementos norteadores de que o homem MGTOW deve seguir. Porque o meu livro chama-se Prazer, Eu Sou MGTOW, e ele fala muitas coisas que aqui eu exploro e muito mais. Tem muitas coisas que estão lá em off, estão apenas nos escritos, que são extremamente importantes. Estou apenas sendo um elemento replicador dos ensinamentos que eu recebi do meu amigo aí, Heli, que eu citei aí nos primeiros episódios. Então é uma forma de gratidão para ele. O homem MGTOW, um homem que realmente sabe levar a vida da melhor forma possível, ele também é um homem grato. Ele é grato às pessoas que transmitem conhecimentos a ele, que o levam para um norte certeiro. Ele sabe exatamente o que vai fazer, graças aos conselhos aí das pessoas que realmente querem o seu bem. Então isso é muito importante. Agradeço muito aí meu amigo Hélio. Se não fosse ele, eu não estaria aqui na minha vida extremamente autorrealizadora. Acredite, eu tenho uma felicidade muito grande na minha vida atual por tornar-me um MGTOW. Então eu aguardo você no próximo episódio. Um abraço aí do amigo Mac.